Olá, amados amigos. Eu trago uma reflexão hoje muito profunda em um texto, na verdade, que eu ahm, preciso de ler para vocês e acho muito importante e pertinente ler este texto. O título do texto é peculiar. Entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Deixem a sociedade de Malta, caveiras e ossos, os Illuminates e outros. Sigam somente a Jesus Cristo. Todas as coisas da terra passam e não levarão nada para o sepulcro. Nenhum valor terreno paga entrada ou passagem para o céu. Não se engane. Divida com os outros tudo o que tens. Tudo um dia vai passar. Jesus está às portas. Arrependa-te agora e deixe o caminho das trevas. Deixe o caminho que segue e siga o seu. Estas são as palavras que vêm do fundo do meu coração. Reconheço que vivemos num mundo onde as pessoas se mergulham em sociedades muito profundas, mergulham-se em caminhos obscuros, entregam a vida a Satanás, para servir a Satanás. Como consequência, ganham todo este mundo. Lembram-se de que Satanás tentou a Jesus Cristo desta forma? Lucas, permitam-me ler este texto porque acho muito pertinente. Lucas capítulo 4. A Bíblia diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Verso 4. E lhe respondeu Jesus, dizendo: Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. 6. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Caríssimos, eu acredito que vocês estiveram a acompanhar a leitura quando eu estive a fazer. A Bíblia diz, no primeiro verso, que isto aconteceu depois do jejum. Mas durante o jejum, Jesus não estava em paz com este Senhor. Satanás esteve atrás de Jesus Cristo a tentá-lo a todo custo, para ver se ele poderia cair ou não do programa que ele estava envolvido. Algumas vezes acontece conosco isso. Estamos num programa de jejum, de repente pensamentos espúrios aparecem, pensamentos como, por exemplo, o programa que esteja a participar, tu não estás muito conectado, então não vai acontecer nada. Deixa isto, projeta isto para outro dia e a pessoa quebra o jejum. Às vezes, na distração, de repente pega numa coisa e come. No momento em que você estava em perfeita comunhão com Deus, só para te quebrar a mente. Assim acontece. Satanás tentou fazer isto com Jesus Cristo várias vezes. Enquanto Jesus estava a jejuar, ele não conseguiu. E a Bíblia diz, aqui no verso 1, que isto aconteceu
quando Jesus estava cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que era depois do batismo. Jesus batizou, depois do batismo dele, a Bíblia, como nós sabemos, não é? A Bíblia diz claramente que depois do batismo, Jesus recebeu o poder de Deus, que apareceu em forma de pomba. Não era pomba, mas em forma de pomba. Então, depois de ter recebido o poder, ele começou a se envolver no programa de jejum. O jejum é muito importante para a nossa vida como cristãos. É um momento que a gente se abstém da alimentação e de outros alimentos para poder ter comunhão com Deus. Há várias formas de fazer jejum. Uma das principais formas é a abstinência total dos alimentos. A abstinência total dos alimentos e água. Quando nós estamos a jejuar, não passamos fome apenas. Nós tomamos o tempo para estudar a palavra de Deus e para podermos orar. Falar para Deus e ouvir Deus falando para nós. Falar para Ele quando oramos e ouvir Ele falando para nós quando estudamos a Bíblia. É assim, essas duas coisas são as que acompanham o processo da vida de um cristão. Por isso Cristo disse, vigiai e orai. Vigia-se estudando a palavra de Deus e oramos orando de fato. Esta é uma das primeiras formas de fazer o jejum. Alguém também pode simplesmente se abster da alimentação e continuar a beber água durante aquele período que estiver de jejum. Ou pode não se abster da alimentação e da água, mas comendo coisas muito leves. Alguém pode fazer o jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, depende, mas no final do dia vai comendo alguma coisa. Ou um jejum de 10 dias, onde a pessoa decide não comer carne, só comer vegetais. Há várias formas, mas a coisa que não deve faltar nesse jejum é estudar a palavra de Deus e orar. Este é o ponto. Continuando. O verso 3. O verso 2 diz que no fim ele teve fome. Quando ele teve fome, atenção, o Espírito precisa desejar de todas as nações, diz que o pai já havia adiantado a ele que no final aparecerá um anjo para dar de comer. De repente aparece o mano Lúcifer. Quando Lúcifer aparece, começa já com assuntos de dúvidas. Se você é filho de Deus, foi descoberto na hora. Se você, Jesus é Deus, foi quem criou os anjos. Que anjo é esse que tem dúvidas de que Jesus é Deus? Que anjo é este que tem dúvidas de que Jesus é filho de Deus? Anjo que não me conhece? É possível isso? Se você é filho de Deus, desde quando isso? Jesus percebeu que não, esse é Lúcifer, conheço. É mania dele. Já sei o que ele quer fazer, mas agora não vai fazer nada. Olha, na vida cristã, quando você vence a primeira tentação, a segunda, a terceira, não vai ter um efeito forte sobre a sua vida. Esquece. Basta vencer a primeira. O resto já não serve para nada. Se estiveres conectado completamente a Cristo. Transforma a pedra em pão. Jesus disse, não é só do pão viverá o homem. Ele levou uma parte do livro de Deuteronômio lá, deve ser capítulo 8, e não completou. Jesus completou o texto. Satanás é assim mesmo. O inimigo de Deus utiliza a palavra de Deus de forma incompleta. E quando você não presta atenção, você vai fazer o quê? Vai cair na armadilha dele. Ele reduz ou acrescenta um tchan, uma coisa pequenina só. Lembra da Eva? Quando comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Morrereis quando vocês comerem. Vão morrer. Ele chegou, não tirou. Só acrescentou um advérbio de negação. Lá na categoria das palavras, não é? Só colocou não. Ele estava a comer o fruto e disse para a mulher, certamente não morrerás. Quando comer, não vai morrer. E Eva, porque viu ele a comer primeiro, ela pensava que a morte seria de imediato. E que o assunto não é este. E acabou caindo no pecado. Só queria dizer que ele ou remove ou acrescenta. Por isso o Apocalipse, vejam só o livro de Apocalipse. Permitam-me só ler este Apocalipse para vocês entenderem. Aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 19, diz o seguinte, vou ler a partir do 18, diz assim, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Significa que não pode acrescentar. Verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Perceberam? Qualquer um que tirar ou acrescentar terá um tipo de sanção. E Satanás é o comportamento dele, sempre de tirar ou acrescentar. É trabalho dele. Lá quando lemos o livro de João, capítulo 8, verso 44, diz que desde sempre, nunca se firmou na verdade. Ele sempre mente. Quando profere uma mentira, fala do que é próprio. Sabe, ele é conhecido na Bíblia como arqui-enganador, o arquiteto do engano. Quer dizer, verifica se essa mentira está boa ou não, dá para aplicar ou não. Está bem esquadrinhada esta mentira ou não. O arquiteto, arqui-enganador. Não brinca com ele. Não é tio de ninguém aquele. Não é família. Não é vizinho. Nunca deve ser amigo. Porque ele mesmo não ajuda. Então, aqui no livro de Lucas, ele cria essa situação para Cristo. Cristo descobriu, disse, mano, não há estresse. Aqui, você já não tem o quê? Já não tem espaço. Bomba a segunda. Diabo levou para um alto monte, mostrou de todo mundo. Aqui é o ponto da nossa lição, não é? Aqui é o ponto da nossa lição. Porque depois temos aquela outra parte, onde a Bíblia diz o quê? Levou-lhe para Jerusalém, disse, lança-te daqui, não sei o que, não sei o que, os anjos vão te defender. Jesus disse, não pode tentar o Senhor teu Deus. Também Deus falou deste mandamento lá. Não pode usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Não pode usar o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui o inimigo, Lúcifer, estava a fazer isso. Usar o nome de Deus e dizer assim, que quando você se lançar daqui, Deus vai mandar os anjos para poderem te defender. Enquanto estava a mentir. Jesus sabia muito bem que, mano, força de gravidade, as leis da física funcionam. Você está se lançar de cima de casa para baixo, dizer que os anjos vão te defender. É possível isso. Vai cair e morrer. E Jesus sabia disso. Percebeu? Disse, não, isso aqui só quer me atrapalhar só. Esquece lá. Ok, voltamos àquela tentação de dar o mundo. Amigos, esta tática Satanás continua a utilizar até hoje. Governantes, refiro-me, políticos, maior parte de advogados, maior parte de juízes, músicos famosos, atores de filmes, atrizes, maior parte dos ricos que existem sobre a face da terra ajoelharam-se aos pés de Satanás em troca para ter a riqueza. Pensavam que teriam paz, sossego e tranquilidade. Um deles pode estar a me ouvir neste momento e ele pode confirmar o que estou a dizer. Mas não tiveram esta paz, tranquilidade que esperavam ter. Até hoje, vivem sendo escravos do sistema fechado. Não dormem nas noites. Para apanhar sono tem que consumir drogas, tem que cumprir missões, tem que matar pessoas para consumir sangue. Porque em troca da riqueza, ajoelhou-se diante de Satanás e aceitou o pacto de sangue. Satanás só engana as pessoas. Ele, quando te quer, vai te acariciar, te acarinhar bem mesmo. Mas quando você fazer o pacto com ele, esquece, jamais vai ter paz, jamais vai ter sossego, jamais vai ter tranquilidade, porque vai te escravizar. Até as mesmas coisas que ele for a te oferecer, você só vai as utilizar por orientação dele. A maior parte de médicos de renome, pertence a esse sistema fechado. Em troca, riqueza, fama, de grande pesquisador. Cientistas, muitos cientistas estão envolvidos nisto. O mais importante não é mencionar o quão mergulhado nisto estão. Não. O mais importante é pedir que o Senhor Jesus Cristo, nós temos que orar por eles. Pedir que Jesus possa ajudar estas pessoas a saírem de lá. E é possível. Não existe impossibilidade para Jesus. Não existe. Jesus é o único que tem o poder de tirar estas pessoas destas sociedades secretas, deste mundo fechado, para a maravilhosa luz.
Pode estar alguém a me perguntar: irmão, eu estou a ouvir. Como é que eu posso fazer? Já não quero estar nesse sistema. E lá no sistema a regra é: se você fala que já não quer servir a Jesus, em função do seu nível, eles vão te eliminar, vão te matar. Como você pode sair de lá? Eu te aconselho, neste exato momento, a, no fundo do seu coração, fazer uma oração silenciosa. Uma oração que o próprio Satanás não consegue perceber o que você está a falar, porque ele não sabe o que a gente pensa. Peça pela presença de Jesus, para que ele venha e te tire daquele lugar. E você será livre de lá. O único que pode tirar é Jesus. Eu tenho feito algumas orações a favor destas pessoas. Mas são aquelas orações que vocês sabem. Senhor, ajude os meus irmãos a saírem deste sistema. Alguns que eu conheço que estão nesse sistema mencionam pelos nomes. Mas você eu não te conheço. Mas a minha oração será extensiva. A minha oração será extensiva. Convide por Jesus. O único que pode tirar daquele lugar é Jesus. Jesus só. E você conhece Jesus. Sabe o quão poderoso ele é. Chame. E Jesus é o único que sabe o que você pensa. Pensa nele. Pensa para que ele venha. Ele vai aparecer. Fica tranquilo. Satanás, sabe Satanás? Satanás, eu não sei qual é o problema dele. Vai falar mesmo para o dono do planeta, o dono do universo. Ajoelha, adora-me, vote. Ele estava a pensar que Jesus queria o mundo. Assim, bens materiais. Falar para o dono do planeta, adora-me, vou te dar tudo. Foi o que ele fez. Deus adorar Satanás para ser dado coisas, quer dizer, mas sabe, é o que o FMI, o Banco Mundial, faz com as pessoas a nível do mundo. Os países africanos e outros países que são dependentes do FMI vão para lá, pedem auxílio. E atenção, os líderes que dirigem aquela coisa ali, do FMI, Banco Mundial, fazem parte das sociedades secretas mais altas. São os que controlam aquela coisa toda. Gostam de escravizar as nações africanas. Não é uma questão política. Isto é realidade. Aquela tática que Satanás mostrou para Cristo é exatamente a que o FMI utiliza. Adora-me para eu te dar o que é teu de novo. Está a perceber o que é isso? O mundo é de Jesus. Satanás está a dizer me adora para eu te dar o seu mundo de novo. É o que o FMI faz. Vem para me dever dinheiro. Você vai, deve. Em troca, preciso daquilo. Ele leva aquela coisa, que são minerais e outros, dima para lá, bruto. Faz todo o trabalho, organiza e tudo mais. Vem de novo para levar o dinheiro dele de volta. É assim mesmo. Mas atenção, o assunto não é FMI. Está ligado também porque o inimigo aqui estava a pensar que Jesus estava busy com o assunto de finanças. Não era isso. Não tem nada a ver com finanças. Então, caríssimos irmãos, se alguém que me está a ouvir neste momento está envolvido nisto, entregue a vida a Jesus. Ou se me estiver a ouvir algum líder que governa este mundo aqui, um dos países da África ou fora da África, amigos, amigo, se você quer sair, entregue a vida a Jesus. Jesus vai te tirar de lá, fica tranquilo. Fala com ele aqui, mentalmente. Não abra sua boca. Porque o inimigo basta fazer leitura dos seus lábios na hora. Aquele senhor não presta para nada. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Em troca dos benefícios, não torturem o povo. Não castiguem as pessoas. Jesus não veio para governar esta terra, veio para salvar. Daqui a pouco é que virá para estabelecer o seu reino. Jesus já havia dito: meu reino não é desta terra. Meu partido não é desta terra. Seu. Então, cristãos, não fiquem apavorados. Não fiquem com inveja e ciúme quando veem essas pessoas a prosperarem. A maior parte delas não tem paz com tudo aquilo que tem. Não aprecia aquilo. Nos últimos dias têm sido orientados aqueles manos ali para mostrar o estilo de vida que estão a levar, para atrair mais jovens, para fazer pacto com ele. Não seja atraído por aquilo. Entregue a sua vida a Jesus. Esta era a reflexão que eu
tinha para o dia de hoje. Que Deus vos possa abençoar. Até a próxima.